Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo e o meu grupo somos eu, Leonardo de Souza, Lucas Oliveira e Matheus Santos. Nós iremos apresentar o seminário sobre o Philander mais conhecido como cuíca e também como gambá cinza de quatro olhos. Bom, para começar na sistemática, ele é um mamífero, ele está na ordem de Delphimorphi, que compreende os mamíferos marsupiais da América. Ele está na família de Delphidae, que são os gambás. Eu separei aqui dois gêneros dentro dessa família, que são os de Delphis e o Philander. Ele está dentro do gênero Philander, né? Esses dois gêneros eles são irmãos através de análises biomoleculares. O Philander, por curiosidade, o Philanderopson ele já foi classificado como Delphis opsons, né? Dentro do gênero Philander, nós temos outra espécie e outras duas subespécies que no próximo slide eu vou diferenciar elas. Bom, quanto às suas características, né, em relação às duas subespécies e espécies, em relação ao número de cromossomos, o Philanderopson ele apresenta 22 cromossomos, né, na forma diploide, enquanto os outros apresentam 14 e 16. O Philanderopson, agora nas características morfológicas, apresenta uma faixa enegrecida na cabeça e duas manchas brancas, né, que garantem a ele o apelido de gambá cinza de quatro olhos, né, representando como se fosse outros dois olhos. O interessante é que quando ele está dormindo, essas manchas podem apresentar olhos, né, que fazem pensar que ele está acordado. O seu dorso ele é uniformemente marrom. A sua cauda ela é marrom também e apresenta despigmentação no final. Quanto ao seu ventre, ele é bem esbranquecido junto com as suas patas. Ele tem, em média, 2 anos e meio de vida em vida selvagem. E em cativeiro ele pode chegar a 3 anos. A quantidade de mamas são 7. São todas escondidas dentro do marsúpio. E elas são dispostas em paralelo, né? 3 de cada lado e uma no meio. Em relação à dentição, são 50 dentes, que são completos após um ano de vida. Em contraste com outras espécies do gênero Philander, por exemplo, o Philander melenin, o melenin ele é mais preto, né? A cor é totalmente preta, a pelagem é mais longa e grossa. E em contraste ao outro gênero já, né? O Chironectes minimus e o Philander andersoni, e eles apresentam a continuação da faixa enegrecida da cabeça, né, a continuação em relação ao dorso, né, enquanto o Philanderopson não apresenta essas faixas no dorso. Em relação ao Delphis, o Delphis ele é bem maior, né, e também tem a pelagem, os pelos são maiores, o rosto é mais branco e também ele tem a ausência das manchas brancas acima dos olhos. O Philander ele também pode ser confundido com o Metacheirus nudicaudatus, que é bem parecido com ele. A única diferença é a coloração da pelagem. O Metacheirus nudicaudatus é bem mais acastanhado e claro em relação ao Philander. Bom, quanto à sua distribuição, ele apresenta várias subespécies, 6 para ser preciso. Essas subespécies elas estão distribuídas
na América Central e América do Sul, né? Ele é neotropical. Bom, na América Central, ele está desde o do sudeste do México até todos os países da América Central, exceto as ilhas. Bom, em relação já à América do Sul, ele está na maioria das bacias, né? Da bacia da, da Colômbia, nas bacias amazônicas e na bacia do Rio Paraná. Ele ele sobrevive até 1.650 metros, né? Então, dificultando a sua sobrevivência em regiões próximas aos Andes. No Brasil, ele, ele é encontrado em praticamente todo lugar, exceto no Nordeste. Bem, dando continuidade, vamos falar sobre a ontogenia e a reprodução dessas cuicas. De modo geral, esses indivíduos vão apresentar dimorfismo sexual, sendo os machos maiores que as fêmeas. Os machos vão estar sexualmente maduros após os 7 meses de vida, podendo ser ativo durante todo o ano. Fazem emparelhamento de espermatozoides em epidídimos e apresentam uma bifurcação na glande, sendo bem característico não só dessa espécie, mas dos marsupiais em geral, como a gente pode observar na imagem à direita. O tamanho de seus testículos vão variar sazonalmente, mas não há alteração quanto à espermatogênese. Já as fêmeas são sexualmente maduras dos 6 aos 7 meses de vida, podem ser ativas ou não o ano inteiro, isso vai variar conforme as condições nutricionais que o ambiente vai oferecer a ela, e apesar de serem sexualmente maduras dos 6 aos 7 meses, elas vão dar condições melhores de sobrevivência à ninhada a partir dos 15 meses, sendo muito comum os altos índices de mortalidade dos filhotes com fêmeas de 11 a 14 meses de vida. Elas vão poder produzir mais de uma ninhada por temporada e vão poder ter no máximo 7 filhotes por ninhada, devido ao fato de possuírem apenas 7 mamas no marsúpio, como já foi citado anteriormente. Tem um sistema reprodutor que apresenta 2 vaginas, bem normal também em marsupiais, e tanto a questão da estrutura sexual, dos órgãos sexuais, dos sistemas e os seus funcionamentos, quanto os acasalamentos, toda a pragmática que é utilizada são muito semelhantes aos gambás. No período de reprodução, os machos eles apresentam mancha amarelada pálida nas laterais do abdômen anterior às coxas. Os machos também vão apresentar atividade na glândula abdominal ou external. As fêmeas elas vão entrar no cio e vai ocorrer esfregaços vaginais. Sendo esses animais marsupiais, eles são vivíparos, e fazem a cópula de forma interna, comum nos mamíferos, E após a fecundação do zigoto, ele vai apresentar um breve momento no útero, onde ele vai se desenvolver no embrião, e aí precocemente ele vai ser parido. Isso acontece, porque a placenta é primitiva e não é capaz de ter um suporte que ofereça nutriente para o desenvolvimento a longo prazo desse embrião. Então ele é parido precocemente e saindo ali ele vai se encontrar na bolsa marsupial, onde vai se localizar as mamas da fêmea, a partir da qual será a fonte de nutriente para o desenvolvimento desse embrião. E aí, que está o que já foi citado anteriormente, que se faz necessário um local que atenda uma grande demanda nutritiva que é exigida nessa ocasião, Porque a amamentação, esse período em que o embrião vai estar amamentando, ela vai compreender fases de desenvolvimento distintas, Pode ser a formação de órgãos, depois vai vir fase de crescimento, e para cada uma dessas fases faz necessário a concentrações de determinados nutrientes variados, grandes ou pequenas doses de certos nutrientes, para que ocorra o desenvolvimento correto de cada período desse embrião. E isso vai ser um fator que vai determinar
as épocas de reprodução em determinadas regiões, né? Está muito associado a chuvas que ocorrem no local, né? Porque com chuvas vai ter mais disponibilidade de frutos e essa disponibilidade de frutos é muito importante porque ela precisa, né, de todo esse esquema que eu comentei com vocês. A gestação vai durar de 14 a 15 dias e do nascimento, né, depois dele ser parido, até o desmame dura de cerca de 68 a 75 dias. E posterior a isso, eles ficam de 8 a 15 dias no ninho onde a mãe reside, até ela ficar agressiva e expulsar de lá e dar esse ciclo novamente a eles. Né? Eles ficam sexualmente ativos, procuram uma parceira e tudo que eu já citei volta a acontecer novamente. Por ser uma espécie que ocorre em uma grande extensão geográfica, como o Léo já citou anteriormente, ocorre variedades quanto à sazonalidade das épocas de reprodução e o número de filhotes por ninhada. Isso é muito interessante, né? A época de chuva de uma região vai determinar ali, e a quantidade de chuva que ocorre naquela região vai determinar a época em que eles vão se reproduzir com mais intensidade e principalmente o quanto de filhotes eles vão ter. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Matheus e irei apresentar um pouco da ecologia da cuica, esse gambazinho tão fofinho que vocês viram. Bom, ele está presente nesses locais que estão descritos, floresta tropical, como aqui no Brasil, né? Ele é um bicho brasileiro, então quer dizer, é nativo daqui do Brasil. Então ele está presente em florestas tropicais, próximos a riachos, lagoas, a corpos d'água, né? Florestas secundárias, eu coloquei essa imagem, isso não é uma floresta secundária, mas uma floresta secundária em ascensão, né? Porque a floresta secundária, ela é, é, é descendente de uma floresta que já foi desmatada. E aí a floresta que irá se criar ali é uma floresta secundária. Florestas perenes, eu coloquei essa imagem também, não é uma floresta, mas vocês conseguem perceber que o tronco da árvore é bem grosso e significando que são árvores bem antigas, então são árvores perenes. E são esses lugares que a cuíca gosta de viver, né? Eles são locais propícios a ela, a esse animalzinho. Bom, em relação à alimentação deste animal, eles são praticamente carnívoros. Quer dizer, eles gostam muito da carne, mas em épocas de seca, por exemplo, eles podem ser frugívoros ou insetívoros em épocas chuvosas, porque a abundância desse alimento, do inseto na época chuvosa, aumenta. Então ele acaba se alimentando mais dos insetos. Mas não significa que se tiver algum animal para ele poder abater, ele vai abater. Ele é predominantemente carnívoro, então ele vai atacar pássaros, vai atacar outros animais da própria família, quer dizer, do próprio gênero, como outros gambás. Ele vai atacar ovos de pássaros, ele vai atacar, bom, roedores, enfim, diversos animais que ele consiga se alimentar, né? Mas na época de chuvosa, ele apresenta a sua alimentação predominantemente nos besouros. Por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Ele gosta muito de se alimentar de besouros. E frutas ele se alimenta de néctar, de diversas frutas. Não tem muito bem uma distinção, né? Bom, em relação aos predadores desse animal, são a boa Corágulos enidris, que é essa cobra, que eu acho maravilhosa, muito bonita, inclusive.
Bom, tem os marsupiais, os Gidelphos marsupiales, que são gambás, eles também atacam, né, a cuíca. E também a surucucu, né? Que irá atacar ele. É, são cobras e ela, obviamente, vai atacar roedores, né? Além desses animais, que são os predadores principais, alguns felinos podem atacá-los, como... Esqueci o nome do animal que é o nosso felino. Enfim, eu não vou lembrar, mas felinos atacam ele. A onça pintada não. Pode ser a onça pintada também, mas. Ah, eu tô tentando lembrar, mas não tô conseguindo. Bom, enfim. Corujas de grande porte também irão atacar a cuíca. Mas em relação ao seu comportamento, esses animais eles são os maiores lutadores entre os gambás. Eles são os maiores lutadores. Eles abrem a boca. Quando estão em ameaça, eles vão abrir bem a boca, desse jeito que está na imagem, vão assobiar alto e lutar selvagemente. Eles vão lutar pela vida, assim. Eles realmente são muito. São bem. Eles lutam bem, sabe? Peraí que tem um negócio aberto aqui. Enfim. Aí, em relação aos seus hábitos, eles têm hábitos noturnos, em sua grande maioria. E é muito difícil pegar os predadores, por exemplo, porque eles são muito rápidos e ágeis. Eles têm o hábito de andar saltando, então, e quando vão ser afugentados, então eles conseguem escapar da sua presa muito facilmente, porque eles vão dar saltos enormes e vão conseguir subir em árvores, enfim. Quer dizer, enormes não, né? Mas eles irão andar saltando. Isso que eu quis dizer. E esse salto vai favorecer a sua fuga. Bom, eles são nômades também, eles não ficam em um local só, eles são muito. Eles se diversificam muito pelas áreas que eles irão habitar. Então ele pode nascer em um local e possivelmente quando você for ver quando ele está adulto, ele vai estar numa área provavelmente tipo 40 quilômetros ou 20 quilômetros dali da área que ele nasceu. Porque eles são muito nômades, eles gostam de andar, até por conta da sua alimentação. A sua alimentação é quando ali naquele território a sua alimentação fica escassa, ele tem que se deslocar para outro local para poder se alimentar. Então, a sua característica nômade vem daí. E geralmente eles estão solitários. Eles só irão ser encontrados juntos na hora do acasalamento. No acasalamento eles são muito territoriais, eles são muito territorialistas no seu acasalamento, sobrepondo até a outras áreas de outros, outros machos, né? E eles criam ninhos com folhas secas. É uma característica deles também. Olha que bonitinho eles aqui. Bom, essas foram as nossas referências. Espero que tenham gostado do nosso trabalho. Se tiver algumas dúvidas, podem perguntar. Estaremos à disposição para respondê-las. E se quiserem debater também alguma curiosidade que vocês tenham, pode falar também.